2018, uma restauradora de arte em Salvador recebeu um quadro para recuperação. Olhos sobre tela. Anos 1920. Retrato de família. Casal e 3 crianças. Expressões sérias. Época vitoriana, trabalho simples, limpeza. Restauração de verniz. Correção de rachaduras. 2 semanas de prazo. Ela levou para casa, como sempre fazia. Ateliê nos fundos, equipamento adequado, ambiente controlado. Colocou o quadro no cavalete, sob luz apropriada. Começou a análise preliminar. Anotações, fotografias. Tudo normal, tudo profissional, tudo rotineiro. Até perceber um detalhe, que não estava nas fotos do cliente, nem na primeira análise. Uma das crianças, a menina do meio, estava olhando, diferente, não para frente, como as outras figuras, mas de lado, como se olhasse para fora do quadro, diretamente para ela, a restauradora, como se acompanhasse seu movimento pela sala, pareidolia, jogo de sombras, ângulo de luz. Mas no dia seguinte, quando voltou ao ateliê, a menina estava diferente de novo. Não olhava mais de lado, olhava de frente, diretamente, olhos fixos onde ela estava. E tinha algo mais na expressão que não estava antes. Um sorriso leve, quase imperceptível, como se soubesse que estava sendo observada e gostasse disso. Conto mistérios, esse caso aconteceu com uma amiga da minha prima, a Beatriz, restauradora profissional, 15 anos de experiência, trabalhos em museus, coleções particulares, pessoa meticulosa, detalhista, que sempre tratou arte como ciência, química, técnica, precisão. Até esse quadro, até essa menina, até perceber que algumas imagens capturam mais que aparências. Meu nome é Helena, tenho 39 anos, sou historiadora de arte, trabalho em Salvador há 12 anos. Conheci a Beatriz em 2016, através de projeto conjunto, restauração de acervo histórico. Nos tornamos próximas, quando ela me ligou. Março de 2018, voz trêmula, pedindo ajuda, pesquisa, histórico de um quadro. Achei que fosse questão técnica, identificação de autor, datação, procedência, até ela me contar o que estava acontecendo no ateliê dela, com aquele retrato, com aquela menina. E eu, que sempre tratei a arte como documento histórico, inanimado, estático. Precisei aceitar que às vezes, algumas imagens carregam mais que tinta e tela, carregam presença. Beatriz recebia trabalhos por indicação, restaurações particulares, colecionadores, antiquários, leilões. Março de 2018. Cliente novo. Senhor Augusto Ferreira, colecionador. Comprou quadro em leilão. Precisava restauração. É retrato de família. Início do século XX. Desconheço a origem exata. Estava em leilão de espólio, sem documentação. Posso ver? Ele mostrou fotos. Retrato formal. 5 pessoas. Casal adulto. 3 crianças. Roupas de época. Moldura trabalhada. Quanto tempo precisa? 2 semanas. Limpeza. Restauração de verniz. Pequenos reparos. 3.000. Fechado. Quando posso deixar? Amanhã. Trago meu ateliê em casa. Cuido pessoalmente. Ele deixou no dia seguinte. Terça-feira. 10 da manhã. Quadro embalado. Proteção adequada. Beatriz desembalou. Colocou no cavalete. Sob luz natural do ateliê. Começou a análise. Olhos sobre tela. 80 pia 60 cm. Assinatura ilegível. Canto inferior direito. Estado razoável. Verniz amarelado. Pequenas rachaduras. Figuras. Casal sentado. Homem barbudo. Mulher de vestido escuro. 3 crianças. 2 de pé. 1 sentada. Expressões sérias, como era comum em retratos da época. Exposições longas. Difícil manter sorriso. Fotografou. Vários ângulos. Documentação antes da restauração. Procedimento padrão. Começou limpeza superficial. Remoção de poeira. Sujeira acumulada. Teste de solventes. Tudo rotineiro. Tudo normal. Até o final da tarde. Beatriz parou para descansar. 5 da tarde. Olhos cansados. Voltou à sala. Tomou café. Alongou. Retornou ao ateliê 1 hora depois. Luz diferente. Entardecer.
tons alaranjados entrando pela janela. Olhou o quadro e percebeu algo diferente. Um detalhe que não tinha visto antes. A menina do meio, a menor das 3 crianças. Seus olhos estavam ligeiramente virados, não para frente, como as outras figuras, mas de lado, como se olhasse para algo fora do enquadramento. Não tinha reparado nisso. Luz diferente revela detalhes. Anotou. Verificou as fotos que tinha tirado pela manhã. Ampliou. Conferiu. E viu, nas fotos da manhã, a menina olhava para frente, diretamente, como as outras, sem desvio. Ângulo diferente, perspectiva. Não é possível que tenha mudado. Mas a inquietação ficou. Aquele olhar de lado dava a sensação de ser observada, acompanhada. Terminou o dia. Cobriu o quadro, como sempre fazia. Proteção contra a poeira. Saiu do ateliê. Quarta-feira. Manhã. Voltou ao trabalho. Descobriu o quadro e congelou. A menina não olhava mais de lado. Olhava diretamente, para frente. Mas não como antes. Agora. Olhava para fora do quadro, para onde Beatriz estava. Olhos seguindo, como retrato que acompanha o observador. Efeito óptico comum. Muitos retratos têm essa característica. Olhar que segue. Técnica do pintor. Mas ela sabia. Ela tinha visto fotos do primeiro dia. A menina não tinha esse olhar. Não tinha essa direção. Algo estava mudando no quadro ou na percepção dela. Não sabia, mas algo estava errado. Beatriz continuou trabalhando, tentando ignorar. Foco na técnica, na química, no processo científico. Limpeza do verniz antigo, aplicação de novo, correção de rachaduras, restauração de cores. Mas sempre sentia aquele olhar fixo nela, acompanhando, observando cada movimento. Quinta-feira, à noite, trabalhando até tarde, 11h30. Silêncio da casa. Só ela e o quadro. Levantou para buscar solvente. Virou de costas para o cavalete. 30 segundos, no máximo, quando voltou e olhou para o quadro. Sentiu o arrepio gelar a espinha. A menina estava sorrindo, levemente. Canto da boca, quase imperceptível, mas presente. Isso não existia, tenho certeza absoluta. Isso não existia. Pegou as fotos, conferiu, ampliou, comparou pixel por pixel. Nas fotos, expressão séria, neutra, sem sorriso, sem curvatura nos lábios. Agora, no quadro físico, sorriso claro, inegável, visível. Não é possível. Tintas não mudam assim. Não sozinhas, não em dias. Mas estava lá, real, presente. Um sorriso que não deveria existir, mas existia. Beatriz saiu do ateliê, trancou a porta. Não voltou até sexta de manhã. Quando voltou, hesitante, mãos tremendo, abriu a porta, descobriu o quadro e viu mais mudanças, impossíveis, inegáveis. A menina não estava mais na mesma posição. Tinha, levemente, inclinado a cabeça, para lado, como se perguntasse, como se curiosa, como se estudasse quem a observava. Beatriz me ligou, sexta à tarde, histérica, pedindo que eu fosse, urgente, precisava testemunha, validação. Fui, imediatamente. Cheguei no ateliê dela. Ela estava pálida. Olheiras profundas, mãos tremendo. Helena, olha, compara com as fotos. Me diz que não estou louca. Mostrou. Fotos do primeiro dia, depois o quadro. No cavalete, lado a lado. Comparei, cuidadosamente, e vi. Diferenças claras, inegáveis, impossíveis. Posição da cabeça, ângulo do olhar, expressão facial, curvatura dos lábios, tudo diferente. Beatriz, isso não deveria ser possível, mas está aqui, documentado, real. O que eu faço? Devolvo para o cliente? Aviso? Destruo? Queimo? Vamos pesquisar. Origem do quadro, história, família retratada, antes de qualquer decisão. Passei o fim de semana, pesquisando. Leilão onde foi comprado, espólio original, registros históricos. Encontrei. Quadro pertenceu à família Almeida, Salvador, anos 1920. Retrato encomendado. E a história. A terrível história. Por trás daquele retrato. A menina do meio, Lúcia Almeida, morreu.
3 dias após o retrato ser pintado. 6 anos de idade, doença súbita, família devastada. Guardou o quadro como única memória, último registro dela viva. E segundo relatos, diário da mãe, encontrado no espólio. Algo perturbador. O retrato de Lucia mudou. Juro que mudou. Ela sorri agora. Olha pra mim, como se ainda estivesse aqui, viva, brincando, procurando atenção. Não consigo mais olhar. Não consigo mais ter na sala. Mas não consigo destruir. É tudo que tenho dela. O quadro foi guardado. Sótão. Décadas. Até espólio ser leiloado, anos depois. Família extinta. Contei pra Beatriz. A história, a menina, a morte, os relatos da mãe. Ela está presa no retrato, último momento viva. Única forma que tem de existir, ainda. O que fazemos? Não sei. Mas não podemos devolver. Pro cliente, não sabendo disso. Não é ético. Beatriz concordou. Ligou pro Sr. Augusto. Contou. Tudo. História. Mudanças. Evidências. Ele ficou em silêncio. Longo. Depois, pode ficar com o quadro. Não quero de volta. Não quero isso na minha casa. Não cobro. Só. Se livre dele, do jeito que achar melhor. Beatriz tentou. Doar para museu. Com documentação. História. Museu recusou. Sem procedência comprovada. Tentou vender. Antiquários. Colecionadores. Todos recusaram. Depois de ver. Alguns dias, todos devolviam. Tem algo errado com esse quadro. Não queremos. Até hoje. 5 anos depois. O quadro está guardado, coberto, no depósito do ateliê de Beatriz. Ela não consegue se desfazer. Não consegue destruir. Não consegue doar. Helena, eu sei que parece loucura, mas sinto que se eu destruir, estarei matando ela de novo. É a única forma que ela tem de existir, de ser lembrada, mesmo que seja presa numa tela, mudando, tentando interagir, tentando ser vista. E as mudanças continuam? Não. Parou. Desde que guardei, coberta, no escuro, como se ela precisasse de luz, de olhares, de atenção para se manifestar. Mas tem algo que Beatriz me contou, última vez, que me assombra até hoje. Às vezes, de noite, quando estou sozinha, trabalhando no ateliê, ouço som vindo do depósito, onde ela está, som de criança, rindo, brincando, chamando, como se quisesse sair, quisesse companhia, quisesse ser vista, de novo. Pesquisei mais. Depois, sobre retratos post-mortem, tradição vitoriana, última imagem do falecido. E encontrei teoria, nunca comprovada, mas persistente, entre estudiosos de ocultismo, paranormal. Que retratos, especialmente últimos, antes da morte, capturam, mais que imagem física, capturam essência, fragmento de alma, última impressão da vida, congelada, eternizada, e que quando a pessoa morre, logo após, esse fragmento fica preso na imagem, sem conseguir partir, eternamente, observando, do outro lado da tela, querendo interagir, ser vista, ser lembrada. Beatriz nunca mais aceitou trabalhos com retratos antigos, principalmente de crianças, de falecidos. Não consigo mais olhar para eles sem pensar: será que há alguém do outro lado olhando de volta? E tem algo que aprendi com esse caso, sobre arte, sobre imagens, sobre memória, que talvez o propósito dos retratos não seja só preservar a aparência física, mas criar âncora, lugar onde a pessoa possa continuar existindo, mesmo após partir, e que alguns levam isso muito a sério, literalmente, se recusando a sair da moldura, porque é tudo que tem, é o único lugar onde ainda são vistos, lembrados, vivos, mesmo que seja preso, bidimensional, silencioso, observando, para sempre, esperando que alguém olhe de volta e veja, não apenas pintura, mas presença, real, consciente, desesperadamente, querendo sair, mas não conseguindo, porque saída significaria esquecer, ser esquecido, desaparecer completamente. E isso, para alguns, é pior que prisão eterna.
numa moldura, numa tela, num olhar pintado. Em 2020, um mergulhador em Arraial do Cabo encontrou algo no fundo do mar. 15 metros de profundidade. Mergulho recreativo. Área conhecida, mapeada, segura. Ele estava fotografando a vida marinha. Peixes, corais, formações rochosas, rotina. Até ver algo, meio enterrado na areia, refletindo luz da lanterna. Aproximou, limpou a areia com cuidado e revelou um espelho, antigo, moldura de bronze trabalhada, intacto, impossível. Bronze deveria estar corroído, vidro quebrado, mas não estava. Perfeito, como se tivesse sido colocado ali, ontem, e não há décadas ou séculos. Ele pegou, levou para a superfície, limpou, examinou. Espelho perfeito, reflexo nítido, sem manchas. Achado raro, vale dinheiro, antiguidade. Vai pro apartamento. Pendurou na parede do quarto. Ficou bonito, decorativo, interessante. História para contar. Até a primeira noite, quando acordou, 3 da manhã, com sensação estranha, de ser observado. Virou. O espelho estava brilhando, levemente, luz própria, vindo de dentro. E seu reflexo, seu próprio reflexo, estava diferente. Não se mexia. Quando ele se mexia, só ficava ali, parado, olhando para ele, como se o reflexo tivesse vontade própria e não fosse mais apenas reflexo. Conto mistérios. Esse caso aconteceu com um colega instrutor de mergulho, o Diego, mergulhador profissional, 10 anos de experiência, mais de 1000 mergulhos registrados, pessoa aventureira, corajosa, que sempre tratou o mar como seu lugar, seguro, controlável, previsível. Até esse espelho, até esse reflexo, até perceber que algumas coisas, do fundo, não deveriam subir. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos, também sou instrutor de mergulho, trabalho em Arraial há 6 anos. Conheci o Diego em 2018, trabalhamos na mesma operadora, dividimos barco, alunos, experiências. Quando ele me contou sobre o espelho, maio de 2020, achei exagero, superstição de mergulhador, até ele me mostrar o espelho, me deixar olhar e eu ver, com meus próprios olhos, que alguns reflexos não são apenas luz refletida, são janelas para outro lugar, onde algo, do outro lado, nos observa, nos estuda, nos imita, esperando. Diego mergulhava quase todos os dias. Trabalho, lazer, paixão, mar era sua vida. Maio de 2020, pandemia, turismo parado, aproveitou o tempo livre. Mergulhos exploratórios, fotografia subaquática. Terça-feira, tarde, mergulho solo, experiente o suficiente. Área conhecida, 15 metros, 40 minutos de fundo. Estava fotografando, cardume de sargentinhos. Formação rochosa, luz bonita da tarde. Quando viu, algo estranho, meio enterrado na areia, entre rochas, brilho metálico. Aproximou, curiosidade natural, limpou a areia, cuidadosamente, revelando aos poucos. Espelho, moldura de bronze, trabalhada, intrincada, estilo antigo, século XIX, talvez. Vidro intacto, impossível. Água salgada deveria ter destruído, corroído, quebrado, mas não. Estava perfeito, preservado, como se tivesse sido colocado, recentemente. Checou ao redor, nenhum destroço, nenhum naufrágio conhecido, nada que justificasse. Objeto assim, ali. Achado raro, vou levar, preciso mostrar. Talvez museu se interesse. Colocou na rede de coleta. Subiu devagar. Paradas de segurança. Protocolo correto. Superfície. Barco. Tirou o equipamento. Examinou o espelho. Mais detalhadamente. Bronze sem corrosão. Vidro sem arranhões. Reflexo perfeito. Como novo. Impossível, mas real. Levou para casa. Limpou com água doce. Secou. Decidiu. Pendurar no quarto. Peça única. Decorativa. Primeira noite. Diego dormiu normal, cansado do mergulho, sem sonhos, sem interrupções. Segunda noite. Quarta-feira. Acordou. 3h15 da manhã. Boca seca. Calor. Levantou para beber água. Voltou para o quarto. Algo chamou a atenção.
O espelho, na parede, estava brilhando levemente. Luz azulada, tênue, como bioluminescência marinha. Reflexo da lua, ou luz da rua. Ângulo estranho. Aproximou, para ver melhor. A luz era, de dentro, do espelho, não refletida, emitida. E quando olhou, para o próprio reflexo, percebeu algo errado. O reflexo não se mexia, exatamente como ele tinha de lei, pequeno, fração de segundo, como se copiasse seus movimentos, ao invés de refletir, simultaneamente. Levantou a mão. Reflexo levantou. Um segundo depois, virou a cabeça. Reflexo virou. Depois, cansaço, vista, sono interrompido, cérebro processando devagar. Voltou para a cama. Tentou ignorar, mas ficou. Sensação de ser observado, como se o espelho, mesmo de costas, continuasse olhando para ele. Quinta-feira, trabalho, mergulho com alunos, rotina. Voltou à noite, cansado. Entrou no quarto, olhou para o espelho, automaticamente, checando, e viu seu reflexo. Já estava lá, esperando, mesmo ele acabando de entrar, como se tivesse chegado primeiro e aguardado ele aparecer. Diego começou a evitar olhar para o espelho, diretamente. Desconforto crescente, inexplicável, mas sentia, sempre sentia, aquela presença, aquele olhar, fixo nele, acompanhando. Sexta-feira, noite. Tentou dormir, deu as costas para o espelho, cobriu a cabeça, fechou os olhos. 4 da manhã, acordou, suor frio, pesadelo. Não lembrava detalhes, só sensação de afogamento. Sentou na cama, respirando fundo, recuperando, e olhou, instintivamente, para o espelho. Seu reflexo estava lá, sentado, como ele, mas não ofegante, não assustado, calmo, sereno, sorrindo, levemente, como se tivesse gostado do pesadelo. Diego esfregou os olhos, olhou de novo, reflexo normal, copiando movimentos, expressão certa. Estou ficando louco. É o isolamento, pandemia, estresse, pouco trabalho, mente ociosa. Mas no fundo, sabia, algo estava errado, muito errado, com aquele espelho. Sábado, resolveu pesquisar, origem, perguntar, pescadores locais, mergulhadores antigos. Seu Joaquim, 70 e tantos anos, mergulhador aposentado. Conhecia histórias, lendas, naufrágios. Espelho que você achou? Onde exatamente? Ponto do farol. 15 metros, entre pedras, meio enterrado. Seu Joaquim ficou pálido. Você trouxe para a superfície? Trouxe. Por quê? Meu pai me contou, nos anos 50, naufrágio, barco pequeno, 3 tripulantes, tempestade, nunca encontraram os corpos. E o espelho? Um dos tripulantes. Era antiquário, transportava peças, de leilão no Rio, para comprador em Cabo Frio. Uma das peças era espelho, muito antigo, muito valioso, e segundo meu pai, amaldiçoado. Amaldiçoado como? Espelho veio, de casa de médium, famosa, Rio de Janeiro, anos 30. Ela usava para sessões, dizia que espelho era portal entre mundos, que mostrava, não reflexos, mas almas, do outro lado. E o que aconteceu com ela? Morreu, afogada, na própria banheira. Dizem que estava olhando para o espelho quando morreu e que ficou presa do outro lado, esperando alguém trazer o espelho de volta para a superfície. Diego voltou para casa, apavorado, decidido, ia devolver, levar o espelho de volta para o fundo, deixar onde encontrou. Entrou no quarto para pegar o espelho e parou, congelado. O reflexo não era dele, era mulher, idosa, cabelos brancos, roupas antigas, anos 30, olhando diretamente para ele, não de dentro do quarto, mas de outro lugar, outro ambiente, sala antiga, mobília de época, atrás dela, como se ela estivesse do outro lado do espelho. E então ela falou, voz abafada, distante, como vinda de debaixo d'água. Você me trouxe de volta.
Finalmente. 50 anos, esperando. No fundo, no escuro, na água. Agora. Posso sair, posso voltar, só preciso que você me deixe atravessar. Atravessar como? Troca. Você entra, eu saio, espelho aceita. Uma alma, por vez, você me libertou. Agora, precisa tomar meu lugar. Não, isso é loucura. Você não é real. Não pode ser. Olha, suas mãos. Diego olhou e viu. Suas mãos estavam molhadas, pingando água salgada, escorrendo. Mas ele não tinha mergulhado, não tinha tocado água. Estava seco, até segundos atrás. E a sensação, a terrível sensação de afogamento. Voltando, pulmões pesados, ar faltando. Já começou. Troca, inevitável. Quanto mais você olha, mais eu saio, mais você entra. Diego gritou, virou, correu. Para fora do quarto, para a sala, tentando escapar. Do espelho, do reflexo, da troca. Mas a sensação continuou. Pior, mais forte. Pulmões enchendo. Água que não existia. Afogando por dentro. Caiu, no chão, tossindo, vomitando. Água salgada, impossível, real, saindo dele. E ouviu, voz, dela, vindo do quarto, do espelho, rindo. Aliviada, livre, obrigada, por me trazer, de volta, agora. Você fica, no meu lugar, no fundo, no escuro, até alguém mais encontre o espelho e te liberte, como você me libertou. Me ligaram, domingo, de manhã, vizinhos do Diego, barulho estranho, noite toda, pedidos de socorro. Fui, com chave reserva, que ele me deixara. Emergências. Entrei no apartamento, sala vazia, quarto vazio, banheiro vazio, ninguém mais. Coisas reviradas, luta, desespero. E no quarto, o espelho, na parede, intacto. Reflexo normal, vazio, só mostrando o quarto, até eu me aproximar e ver, olhando com atenção, no fundo do reflexo, algo, alguém, Diego, dentro do espelho, não reflexo, mas preso, do outro lado, batendo, gritando, silencioso, num lugar que não era o quarto, era escuro, molhado, subaquático, afogando, eternamente. Chamei polícia, contei o que sabia, ele desaparecera. Espelho era evidência. Último lugar visto, levaram o espelho, perícia, análise. 2 semanas depois, devolveram. Nada de relevante, apenas espelho antigo. Mas eu sabia. Vi, naquele momento, Diego, preso, olhos arregalados, boca aberta, gritando sem som. Peguei o espelho, levei, de volta, ao ponto do farol, 15 metros, enterrei, fundo, entre rochas. Desculpa, Diego, não sei como te tirar. Só sei que ninguém mais deve encontrar esse espelho. Mas às vezes, quando mergulho naquela área, passo perto e vejo brilho vindo da areia, como se o espelho quisesse ser encontrado de novo por alguém novo para liberar quem está preso e prender quem encontrar. Ciclo eterno, inevitável. Nunca mais mergulhei naquele ponto. Evito, aviso outros, mas não posso proibir. Área pública, e tenho medo constante de que alguém encontre de novo e traga para a superfície, porque Diego ainda está lá, do outro lado, afogando, por 3 anos. 3 anos, sem morrer, sem viver, preso, num lugar, entre mundos, onde espelho o levou, em troca, por libertar quem estava antes. E tem algo que descobri, pesquisando, depois, sobre espelhos, e água, e portais, que reflexos não são apenas imagens, são conexões, entre aqui e outro lugar, e que água, especialmente água salgada, mar, preserva, conserva, segura o que nela cai. Por isso, espelho ficou perfeito, intacto, décadas no fundo, porque não estava realmente lá. Estava entre mundos, preservado, protegido, esperando ser encontrado por alguém. Curioso, seu Joaquim me disse, última vez que conversamos, antes de morrer. Ano passado. Rafael, tem coisas no fundo do mar que não devem subir, porque foram colocadas lá
propositalmente, não perdidas, mas afundadas, enterradas, escondidas, por quem sabia o que eram e o perigo que representavam. E quando alguém ignora os avisos e traz de volta, não está apenas achando tesouro, está liberando maldição que estava contida, segura, afundada, para proteção de todos. Aprendi, da pior forma, que mergulhador não deve pegar tudo que encontra no fundo. Algumas coisas estão lá por um motivo, não por acidente, mas por necessidade. E quando você pega, quando sobe, quando traz para a superfície, não está apenas trazendo objeto, está trazendo o que nele habita, o que nele espera. E uma vez, em sua casa, em seu espelho, em seu reflexo, pode ser tarde demais para devolver, para enterrar, para escapar, porque troca já começou, inexorável, inevitável, e você, olhando para o espelho, todos os dias, está, lentamente, mudando de lugar. Com quem? Está do outro lado, esperando sua vez de voltar. Em 2019, uma professora em Gramado recebeu um aluno novo na turma do 4º ano. Gabriel, 9 anos. Família mudou-se recentemente. Cidade pequena, interior, tímido, quieto. Ele sentou no fundo, sozinho. Não falava com ninguém. Não brincava no recreio. Isolado. Ela tentou integrar atividades em grupo, conversas, incentivo. Nada funcionava. Gabriel só desenhava. Durante todas as aulas, todas as atividades. Só desenhava. Sempre a mesma coisa. Casa. Velha. Abandonada. Janelas quebradas. Porta entreaberta. E uma figura. Na janela do 2º andar. Observando. Sempre a mesma figura. Mesma posição. Gabriel, você pode desenhar outras coisas? Animais, paisagens, sua família? Ele olhou para ela. Olhos vazios. Sem expressão. E sussurrou. Ela não deixa. Ela quer que eu desenhe. Para ela não esquecer. Onde está? Esperando. Quem não deixa? A mulher. Da casa. Ela me visita. De noite. E pede. Para eu desenhar. Toda vez. Se não, ela esquece. E se ela esquece, ela se perde. E fica brava. Muito brava. A professora achou trauma. Mudança recente. Adaptação difícil. Encaminhou para a psicóloga escolar. Até a semana seguinte. Quando outro aluno, Pedro, começou a desenhar. A mesma casa. Depois Maria. Depois João. Depois Luísa. Um por um, todos começaram a desenhar. A mesma casa. Sem combinarem. Sem conversarem. Apenas sentando, pegando lápis e desenhando. Compulsivamente. A mesma casa. Velha. Abandonada. E a mesma figura. Na janela. Observando. Esperando. Como se algo tivesse se espalhado de Gabriel para os outros, uma obsessão, uma visão, uma presença que queria, desesperadamente, ser lembrada, desenhada, encontrada. Conto mistérios. Esse caso aconteceu na escola onde minha esposa trabalha, a Carolina, professora há 12 anos, Gramado, escola municipal, ensino fundamental, pessoa dedicada, paciente, que sempre tratou problemas dos alunos com empatia, compreensão. Até esse caso, até Gabriel, até os desenhos, até perceber que algumas obsessões não vêm de dentro. Meu nome é Marcelo, tenho 37 anos, sou jornalista, trabalho em Gramado há 8 anos, casei com Carolina em 2017. Acompanho as histórias dela, da escola, dos alunos. Sempre ouvi, quando ela me contou sobre os desenhos, março de 2019. Achei coincidência, imitação infantil, fase, até ela me mostrar os desenhos, dezenas deles, todos idênticos, precisos, detalhados, e até eu investigar a casa que todas as crianças, sem saberem, estavam desenhando, porque ela existia, real, física, a 15 quilômetros da cidade, abandonada há décadas, e tinha história, terrível história, que ninguém gostava de lembrar. Carolina sempre gostou de alunos quietos, dedicava atenção especial, sabia que precisavam mais cuidado. Gabriel chegou em março, 2ª semana do ano letivo. Família vinda de Porto Alegre, mudança repentina. Pai conseguir emprego, mãe acompanhou.
Gabriel, filho único. Sem amigos. Cidade nova. Escola nova. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo. Pode sentar ali no fundo, ao lado da janela. Gosta de desenhar? Ele acenou que sim, timidamente. Pegou o material. Sentou. Não falou mais. Durante toda a aula, no intervalo, Carolina observou. Ele ficou sentado, sozinho, desenhando, enquanto outros brincavam. Gabriel, não quer brincar? Conhecer seus colegas? Não, prefiro desenhar. Preciso desenhar. Ela pediu. Quem pediu? A mulher, que me visita, de noite. Carolina achou amigo imaginário, comum, especialmente em crianças solitárias, novas na cidade. Dias passaram. Gabriel sempre igual, calado, isolado, desenhando, sempre desenhando. Quinta-feira. Carolina passou pelas carteiras, recolhendo atividades. Parou na de Gabriel. Folhas cobertas, desenhos, todos iguais. Casa velha, 2 andares, telhado quebrado, janelas sem vidro e uma figura, sempre na mesma janela. Segundo andar, esquerda, apenas silhueta, mas presente. Gabriel, por que você só desenha essa casa? Porque ela pede. Disse que se eu não desenhar, ela esquece onde está. E se ela esquece, se perde e fica brava. Mas essa casa existe? Ou é imaginação? Existe. Ela me mostrou, de noite, no sonho. Disse onde fica e que eu preciso lembrar dela. Sempre. Carolina encaminhou Gabriel para a psicóloga escolar, doutora Paula, especialista em trauma infantil. Pode ser mudança traumática, separação de amigos, ambiente novo. Ele criou âncora, visual, desenho repetitivo. Mas semana seguinte, Pedro, aluno aplicado, extrovertido, começou a desenhar a mesma casa. Pedro, que desenho bonito. Onde viu essa casa? Sonhei com ela. E tinha uma mulher na janela. Ela me pediu para desenhar. Disse que é importante, que ela precisa ser lembrada. Você conversou com Gabriel sobre os desenhos dele? Quem é Gabriel? Eles não conversavam, não interagiam. Gabriel no fundo, Pedro na frente. Mundos separados, mas desenhavam. A mesma casa, exatamente. Mesmos detalhes, mesma janela, mesma figura. Terça-feira, Maria começou. Quarta, João. Quinta, Luísa. Sexta, mais 3. 8 crianças. Desenhando compulsivamente a mesma casa que nunca tinham visto. Acordadas. Carolina entrou em pânico. Reuniu os desenhos. Comparou. Lado a lado. Idênticos. Não era imitação. Era precisão. Como se todos tivessem visto a mesma coisa, do mesmo ângulo. Levou para a diretora, para a coordenação. Precisamos chamar os pais, investigar. Isso não é normal. Reunião marcada, segunda-feira, com 8 famílias, para entender o que estava acontecendo. Mas no fim de semana, mais 4 crianças começaram. Sábado à noite, acordaram, gritando, dizendo que mulher tinha visitado, pedindo, insistindo, exigindo que desenhassem a casa dela, para ela não esquecer, para ela não se perder, para alguém, finalmente, ir buscar. Reunião de pais, segunda-feira, sala cheia, tensão, medo, confusão. Nossos filhos estão tendo pesadelos, todas as noites, mesma mulher, mesma casa, mesmo pedido. Eles acordam desenhando, sonâmbulos, sem acordar, sem lembrar. Mas os desenhos estão lá, de manhã. Carolina mostrou. Desenhos. 53. De 12 crianças diferentes, todos idênticos. Alguém reconhece? Essa casa é real? Existe em Gramado, região? Silêncio. Até que, pai de Gabriel, senhor Roberto, levantou mão, pálido. Eu conheço. Essa casa é em Morro Reuter. Estrada velha, abandonada, há 30 anos. Como sabe? Porque eu cresci aqui. E meus avós contavam história sobre essa casa, sobre a mulher que morava lá. Que mulher? Helena Kraus, alemã, imigrante, anos 50. Morava sozinha, viúva, sem filhos, isolada, estranha. O que aconteceu com ela? Desapareceu, 1989. Nunca encontraram. Casa ficou abandonada. Ninguém quis comprar.
Ninguém quis derrubar. Medo. Superstição. Medo de quê? De que ela ainda estivesse lá, presa, perdida, procurando alguém que a encontrasse. Outra mãe, Dona Marisa, interferiu, voz trêmula. Minha filha me disse algo. Ontem, a mulher no sonho falou. Onde está? Exatamente. No porão. Atrás da parede. Falsa. Ela disse. Me encontrem, por favor. Estou aqui. Há tanto tempo. Sozinha, no escuro, esquecendo quem eu era. Silêncio absoluto. Ninguém respirava. Carolina sentiu arrepio, percorrer toda a espinha. Precisamos ir, nessa casa, ver se há algo, se ela realmente está lá. Organizaram. Expedição. Terça-feira. 8 pessoas. Pais. Professores. Eu fui, como jornalista. Documentar. Estrada Velha. 15 quilômetros. Gramado até Morro Reuter. Casa no alto. Isolada. Exatamente como desenhos. 2 andares. Madeira apodrecida. Telhado quebrado. Janelas sem vidro. Porta entreaberta. Rangendo no vento. Entramos. Com lanternas. Cuidado. Piso instável. Móveis cobertos. Poeira. Décadas de abandono. Porão. Ela disse porão. Onde fica? Encontramos. Escada, nos fundos. Descendo. Madeira gemendo. Escuridão total. Cheiro de mofo. Terra. Porão. Pequeno. Baixo. Paredes de pedra. Chão de terra. Vazio. Nada. Apenas escuridão. Parede falsa. Ela disse parede falsa. Atrás. Procuramos. Batendo. Testando. Até que, Sr. Roberto, encontrou. Parede de madeira, oca, recente. Anos 80. Aqui, tem algo. Atrás. Arrancamos. Tábuas, pregos enferrujados, poeira. E revelamos. Espaço, pequeno, escondido. E lá, no chão de terra, parcialmente enterrado. Esqueleto, humano. Roupas deterioradas, femininas, anos 80. E ao lado, caderno, protegido em plástico. Páginas preservadas. Última anotação. Letra tremida. 3 de novembro de 1989. Estou presa. Meu sobrinho me trancou. Por dinheiro. Herança. Ninguém sabe. Ninguém vem. Vou morrer. Aqui. Sozinha. No escuro. Mas vou lembrar. Vou fazer alguém lembrar. Um dia. Alguém vai me encontrar. Mesmo que leve décadas. Vou continuar. Chamando. Mostrando. Até alguém vir. Polícia foi chamada. Corpo removido. Investigação aberta. Sobrinho. Já falecido. 2015. Nunca investigado. Helena Kraus. Finalmente. Encontrada. Identificada. Sepultada. Dignamente. Cemitério municipal. E na noite do enterro, todas as crianças, 12 delas, pararam de desenhar, de sonhar, de ouvir. Como se, finalmente, ela tivesse partido. Em paz, encontrada, lembrada, não mais esquecida. Carolina esperava que tudo voltasse ao normal. Depois do enterro, e por uma semana, voltou. Crianças alegres, brincando, sem pesadelos, sem desenhos compulsivos. Alívio coletivo. Até Gabriel, pela primeira vez, sorrir, interagir, fazer amigos. Como se peso tivesse saído dos ombros dele. Mas 2 semanas depois, segunda-feira, Gabriel faltou. Quarta, continuou faltando. Sexta, não voltou. Carolina ligou. Pra casa, mãe atendeu. Voz estranha, distante, robótica. Gabriel não pode ir. Está ocupado, desenhando. Precisa desenhar. Ela pediu. Ela quem? Helena? Mas ela foi encontrada, enterrada. Deveria ter parado. Não é Helena, é outra. Gabriel disse que no enterro, outra mulher apareceu, agradeceu que ele tinha ajudado e perguntou se ele podia ajudar ela também a ser encontrada, como Helena foi. Outra mulher? De onde? De outra casa, em outro lugar. Ela mostrou para ele. E agora, ele desenha, dia e noite, nova casa, novo porão, nova mulher, esperando ser encontrada. Carolina desligou, mãos tremendo, e olhou. Sala de aula, outros alunos, trabalhando, tranquilos, até ver Pedro, no fundo, não fazendo lição, desenhando, compulsivamente, nova imagem, casa diferente, maior,
mais antiga, século XIX, e figura, na janela, do sótão, observando. Não, não de novo, por favor, não de novo. Gabriel nunca mais voltou para a escola. Família se mudou, de novo. 3 meses depois, sem avisar, sem despedidas, Carolina tentou contato, números desligados, endereços inexistentes, como se tivessem desaparecido, propositalmente. Mas Pedro continuou, desenhando, por semanas, mesma casa, do século XIX, até que alguém reconheceu. Casa em São Francisco de Paula, fazenda abandonada, histórico de desaparecimentos, anos 1920. Foram investigar, encontraram. No sótão, parede falsa, atrás, esqueleto, mulher jovem, 20 e poucos anos, e caderno. Última anotação, ajudem outras. Depois de mim, há tantas, esquecidas, perdidas, sozinhas. E foi então que Carolina entendeu o verdadeiro horror daquela situação, que Gabriel não tinha sido visitado por acaso. Ele tinha dom, sensibilidade, conexão com as esquecidas, as perdidas, as presas, esperando décadas, séculos, por alguém que ouvisse. E quando Helena foi encontrada e libertada, as outras souberam que havia alguém que podia ouvi-las e começaram interminável, de mortas, esquecidas, querendo sua vez de serem encontradas, uma após a outra, usando Gabriel, depois Pedro, depois outras crianças, sensíveis, abertas, receptivas, como canal, para finalmente, depois de tanto tempo, serem lembradas, procuradas, resgatadas. E Carolina vive com medo constante de que, um dia, outra criança comece a desenhar compulsivamente, porque significa que a outra, esperando, esquecida, sozinha, querendo, desesperadamente, ser encontrada. E o trabalho de Gabriel e de todas as crianças sensíveis nunca termina, porque as esquecidas são muitas, centenas, milhares, perdidas ao longo da história, mortas em segredo, enterradas em silêncio, esperando, pacientemente, eternamente, por alguém que as ouça e vá buscá-las. Em 2021, um casal em Belo Horizonte comprou um apartamento novo, prédio recém-construído, 12º andar, vista linda, preço justo, tudo perfeito, até a terceira noite, 3 da manhã, interfone tocou. A mulher atendeu, sonolenta, irritada, e ouviu choro de bebê, vindo do interfone, alto, desesperado. Alô, quem é? O choro continuou, agudo, sofrido, como se a criança estivesse em agonia. Ela desligou. Pensou, trote, alguém brincando com áudio gravado. Mas na noite seguinte, mesma hora, tocou de novo. Mesmo choro, mesma intensidade, mesma dor. E dessa vez, entre os choros, uma voz de mulher, baixa, sussurrada. Por favor, alguém pegue meu bebê, ele tá sozinho, tá com frio, por favor. Eles checaram a câmera do interfone pelo app. O hall de entrada estava vazio, completamente vazio, mas o choro continuava, real, físico, vindo do sistema, como se houvesse um bebê, invisível, chorando no interfone, pedindo para ser pego. Conto mistérios, vou contar o que aconteceu com uns amigos próximos. Mudei os nomes, mas os fatos são exatos, documentados, gravados. Meu nome é Tiago, trabalho com TI, segurança de sistemas, Belo Horizonte. Quando meu amigo Lucas me ligou, falando de interfone tocando sozinho, achei problema técnico, interferência, falha de instalação, até ir lá, ver pessoalmente, ouvir pessoalmente, e entender que tinha coisas que tecnologia não explica, porque o que estava naquele interfone não era falha, era pedido, era súplica, era desespero, de algo que tinha ficado para trás. Lucas e Fernanda compraram o apartamento em março de 2021. Edifício Morada das Acácias, bairro Savassi, prédio novo, primeiro morador, 24 andares, 200 apartamentos, entrega recente. Eles eram recém-casados.
Primeiro imóvel próprio. Conquista. Sonho realizado. Apartamento pequeno. 2 quartos. Mas bem localizado. Bem acabado. Mudança foi tranquila. Primeiros dias, animados. Organizando. Decorando. Vizinhos simpáticos. Prédio silencioso. Tudo certo. Até a terceira noite. Lucas me ligou na manhã seguinte. Cara, aconteceu uma parada estranha ontem. O quê? De madrugada, tipo 3 horas, o interfone tocou. A Fernanda atendeu e tinha choro de bebê, alto, desesperado. Algum vizinho pedindo ajuda? Não. A gente checou a câmera do hall. Não tinha ninguém. O choro vinha do sistema, do interfone mesmo. Deve ser interferência. Sistema novo. Instalação ainda não estabilizada. É o que eu pensei. Mas foi tão real, cara. Tão angustiante. Primeiro sinal estranho. Na noite seguinte tocou de novo. Mesma hora. 3h12 da manhã. Fernanda acordou com um som. Interfone estridente. Dessa vez Lucas atendeu. E ouviu. Mais claro agora. Mais intenso. Choro de bebê recém-nascido. Aquele choro agudo, que perfura o cérebro, que aciona todos os instintos de proteção. Alô? Quem está aí? O choro pausou. Por 3 segundos. Depois veio a voz. Feminina. Rouca. Chorosa. Desesperada. Por favor. Alguém. Meu bebê. Ele tá sozinho. No frio. Por favor, pega ele. Ele tá chorando tanto. Lucas sentiu arrepio na espinha. Onde está seu bebê? Qual apartamento? Ele tá aqui, no interfone. Ninguém atende. Ninguém pega. Por favor, ele tá sofrendo. Isso não faz sentido. Não tem bebê no interfone. A voz ficou mais alta, mais urgente. Tem sim. Tá chorando. Você não escuta. Pega meu filho. Pega. E o choro voltou, mais alto. Ensurdecedor, como se viesse de dentro das paredes. Lucas desligou, tremendo. Fernanda estava branca. O que foi isso? Não sei, mas vou descobrir. No dia seguinte, Lucas foi ao síndico. Relatou. Pediu para verificar o sistema. O síndico chamou o técnico de interfone. Empresa que instalou. Fizeram verificação completa. Fiação, conexões, placas, software. Tudo normal. Sem interferências, sem falhas, sistema funcionando perfeitamente. Mas está tocando sozinho, de madrugada, com som de bebê chorando. O técnico franziu a testa. Senhor, esse sistema é digital, não capta áudio ambiente, só transmite quando alguém aperta o botão lá embaixo, e não tem como reproduzir som gravado, não tem memória, não tem player. Então como explica? Não explico. Se está ouvindo choro, não é do sistema. Mas Lucas tinha gravado. No celular, na noite anterior. Mostrou. O técnico ouviu. Ficou perturbado. Isso tá vindo do interfone? Tá. Gravei direto dele. Mas é impossível. Não tem fonte para esse áudio. É como se estivesse sendo gerado do nada, dentro do sistema. Naquela noite, pedi para ficar com eles. Ver pessoalmente. Levei equipamento, gravadores, medidores de frequência, detector de EMF. Ia documentar cientificamente, encontrar explicação. 3h12 da manhã, pontualmente. Interfone tocou. Atendi, gravando tudo. E ouvi. Aquele choro, impossível de descrever o impacto. Não era só som, era sentimento. Desespero puro, solidão. Abandono. E a voz, entre os choros. Por favor, tá tão frio. Ele tá com tanto frio. Ninguém pega, ninguém aquece. Por favor, só pega ele, só um pouquinho. Checamos as câmeras, ao vivo, pelo app. Hall de entrada, vazio. Portaria, vazio. Garagem, vazia. Não havia ninguém, em nenhum lugar do prédio. Mas o choro continuava, e ficando mais fraco, como se o bebê estivesse desistindo. Onde está seu bebê? Perguntei. Me diga e eu vou lá, vou buscar. Silêncio. Depois a voz, mais baixa, mais triste. Você não pode buscar. Ninguém pode, porque ele não tá em lugar de gente viva. Ele tá onde deixaram. Onde deixaram? Onde? Na parede, na estrutura. Quando construíram. Ele ficou. Eu fiquei, tentando avisar.
Mas ninguém ouvia, ninguém acreditava. Agora tá tarde. Tá tão tarde. Senti náusea. Você está dizendo que tem um bebê? Dentro da estrutura do prédio? Tinha meu bebê. Agora só tem o que sobrou. Mas ele ainda chora, todo dia, toda noite, chamando por mim. E eu não posso ir. Só posso chamar alguém para pegar ele, para não deixar sozinho, no frio, no escuro. A ligação caiu. O interfone apitou. Desligou. E nunca mais funcionou. Queimou. Totalmente. Placa derretida. Sem causa aparente. No dia seguinte, fui atrás da história do terreno, do prédio, e descobri. Antes da construção, havia uma favela naquele terreno. Remoção forçada em 2018. Famílias despejadas. Barracos demolidos, rapidamente, sem muita documentação. E houve um caso, não oficial, não registrado. Mas testemunhas se lembram. Uma mulher, grávida, prestes a dar à luz, foi despejada. Entrou em trabalho de parto ali mesmo, no terreno, no meio da confusão. O bebê nasceu, prematuro, frágil, mas nasceu. Ela pediu ajuda, ambulância, hospital, mas era caos, violência, polícia, demolição. Ninguém ajudou, ninguém viu. E quando a obra começou, semanas depois, ninguém checou direito o terreno. Só cobriram. Fundação, concreto, construção rápida. Lucas e Fernanda venderam o apartamento. 3 meses depois, grande prejuízo. O novo morador também relatou. Interfone tocando. Choro de bebê, mesma hora. Vendeu também, depois de 1 mês. Apartamento ficou vazio. Até hoje. Ninguém fica. Porque toda noite, 3h12 da manhã, mesmo com o interfone desligado, desconectado, removido, o som continua, vindo das paredes, da estrutura, choro de bebê e voz de mãe, chamando, implorando, para alguém pegar, alguém aquecer, alguém não deixar sozinho, no frio, no escuro, na fundação do prédio, onde ficaram, sem registro, sem nome, sem túmulo, apenas concreto e desespero eterno.